Bom dia, queridos amigos. Meu nome é Catarina Tchutchilina, sou um dos participantes do webinar de hoje. Sou diretora de exportação do Scatelemet, empresa da Áustria. E, antes de tudo, quero agradecer a todos por terem participado do webinar nesse momento difícil para o Brasil. E espero que todos vocês possam me ver e ouvir claramente. Por favor, coloque plus no chat se está tudo em ordem. Aham, obrigada. Então, eu vou começar nosso webinar Soluções Modernas de Telemetria e Telemedicina para um cenário de pandemia do Covid. E hoje falaremos sobre telemedicina e telemetria, sobre novas abordagens, sobre a prática mundial. Examinaremos um exemplo específico do complexo de telesaúde IDIS2Go e vamos demonstrar o trabalho desse complexo de telemetria e sobre um programa para coletar informações sobre pacientes usando o WhatsApp também. E agora você vai ver meu screen, um minuto. Soluções modernas de telemedicina é o primeiro slide. Sobre hoje, nós vamos falar sobre sistemas de nuvem, sobre as plataformas de telemedicina para os setores públicos e privados, sobre o uso de telemedicina, de telemetria no vários setores, no vários áreas do Brasil, e com certeza vamos também responder as perguntas que você vai ter e pode escrever no nosso chat. Quem vai falar hoje? O doutor de Ciências Médicas, mestre em Gerenciamento de Sistemas de Saúde Pública, Sergei Kutsevliak. Ele vai falar sobre a experiência da Europa e todo mundo no uso de telemedicina e telemetria. Esse doutor Sergei, um minuto. Se você quer falar... Yes. Hello, dear colleagues. Thank you very much for your attention. Bom dia a todos os colegas. Obrigado pela sua atenção. Of course, our today meeting runs in a very important moment. Nosso encontro de hoje está sendo feito num momento muito importante para todos nós. Brazil became second place in the world in this terrible pandemic of coronavirus. O Brasil ficou no segundo lugar no mundo para ranking de países com casos de coronavírus. And everybody see how a lot of problems shown in with the capacity of health system to absorb and to process all requests for this disease. E como que pode todo mundo observar que existe uma dificuldade de capacidade de sistema de saúde para absorver todos os pacientes provenientes dessas situações de casos de coronavírus em pessoas? And all these problems now cause a lot of changes in the understanding of place of new infrastructure, of digital infrastructure in healthcare. Esses todos os mudanças traz um novo entendimento de sistemas de informação para a estrutura de saúde, para a estrutura digital para a saúde em si. Even before this pandemic, you see at our information, the growth of telemedicine services in the world runs good, very well, and the market of telemedicine grows in 2019, already in 2019.
até que bateu dessa pandemia na gente, no mundo, o crescimento da telemedicina estava que estava crescendo gradativamente e teve um grande crescimento e até os dados até o final do 2019 aqui que a gente está apresentando. And this growth was logic and extensive in the meaning of absolutely logic development of understanding and of value of telemedicine services for current healthcare treatment and diagnostic and treatment process. E esse tipo de crescimento é lógico, é consequente nessa sequência de tratamento de casos, tratamento de casos, o uso de telemedicina no nosso dia a dia de saúde, aplicação no dia a dia de saúde. Yes, yes, but key border of understanding era before COVID-19 and after COVID-19 we face in this 2020. E neste ano, 2020, nós temos um ponto de dobra, um ponto de mudança drástica nesta área. É o momento quando este vírus, Covid, esta coronavírus que entrou na nossa vida. Então, o que tinha antes é totalmente agora mudado e esse ponto de mudança drástica e total. Next slide, please. This new era, it is a big change of public health paradigm. Esse momento é mudança de paradigma de saúde pública. É um momento de mudança total. If countries and governments decided and thought about the value of digital instruments in healthcare before, and society decided to use digital instruments for monitoring, for example, of infected citizens before, now in the new era, in the new paradigm, digitalization becomes obligatory. Se, por exemplo, antes desse momento, dessa ponta de mudança total, é decisão do governo, decisão do cidadão, é decisão a sociedade usar, não usar, mas aplicar para os instrumentos digitais para monitoramento de doenças, monitoramento do estado de saúde de pacientes, das pessoas. Após disso, chega um momento quando se torna obrigatório, porque é indispensável isso para a nossa realidade de hoje. Yes, and now countries and governments should establish and maintain modern telemedicine infrastructure and workflow. E hoje, por exemplo, governos os países devem criar e manter funcionando permanentemente essas estruturas de telemedicina, de atendimento de telemedicina para a população contínuo. This infrastructure and workflow means that network should be built, that equipment should exist and work, that users should be trained and used daily, that patients and citizens should also use and it become a part of common workflow of health service. Essa infraestrutura, ele se compreende de vários módulos e de várias partes que deve ser composto de os instrumentos, de pessoas treinadas, de os modos de operação. E esse flow é um processo contínuo de aplicação e de uso na sociedade, deve fazer parte integrante, indispensável do sistema de saúde de cada país agora. When next virus arrive,
society will have no time to build something, to start something. Everything should be ready and in use. Quando o próximo vírus vai chegar, a sociedade não pode deixar-se despreparado, não pode se deixar de sem ter as preparações necessárias para que consegue combater e atender essas realidades por vir ou acontecer. Okay, and next slide, please. And we should look and remind to ourselves what is the telemedicine workflow. Nós precisamos olhar e relembrar para nós mesmos o que é o flow, o corrente, o de telemedicina, como que se acontece a telemedicina em si, o que ela representa, qual passos, qual os modos. Yes, simply thinking, we have three main parts of this workflow, general parts. Nós temos três partes genéricas deste flow ou desse o processo contínuo. Telemetry. Que composta. Yes, telemetry. It is a transfer of diagnostic data from patient location to doctor location. O termo, o módulo se chama telemetria, é transferência de dados de paciente, de localidade onde o paciente se encontra para o local onde o médico se encontra. Então, transferência de dados para o médico entre pacientes. This is very important now for COVID infection epidemic in Brazil, because a lot of patients who need continuous or permanent diagnostic and they have chronic diseases, it is very dangerous for them now to go to clinic, to go to hospital, because hospital is one of the main places of infection. Um dos pontos muito importantes, por exemplo, nessa situação de Covid de hoje. Vamos supor, porque nós temos muitos pacientes crônicos que necessitam um monitoramento contínuo e diagnóstico contínuo. Mas a situação de hoje, de epidemia de Covid, ela se encontra numa situação onde o paciente é perigoso para ele, porque ele tem alguma possibilidade desses morbidades ser afetadas junto com o Covid, ele ir ao hospital, porque o hospital, nesse caso, pode ser um ponto não é contaminação, mas transmissão, local onde se encontram os pacientes de vários tipos junto. Next, it is teleconsultation, where nurse or doctor getting advice from specialist, from higher level doctor. E outro módulo grande é a teleconsulta, onde a enfermeira ou o próprio paciente se encontra ou consegue a recomendação e consegue a posição do médico referente da situação que o paciente se passa. It is important in two ways. One is when rural area or far distance medical point of care needs consultation of doctor who is located, for example, in hospital about a clinical case of this long distance location, and to provide immediate treatment to citizen there. Esse é um caso muito importante para os casos dos lugares remotos, onde os pacientes estão em locais remotos, eles precisam ser tratados, precisam ser tratamento, e nesses locais remotos eles conseguem esse atendimento com uma especialidade específica, os especialistas médicos. Esse específico se aplica nos locais rurais, de locais de
de interior do país, onde as distâncias entre os locais e os pontos de atendimento são grandes. And as a situation, it is professional consultation when, for example, infectionist or intensive care doctor gives his advice to other doctor located in other clinic how to provide intensive care for COVID patient today. E outro, por exemplo, possibilidade que é muito importante é que quando um profissional de especialista em infectologista ou um especialista de o cuidado intensivo de paciente, ele orienta outro médico de base, outro médico de atenção primária para dar os apoios necessários para ele fazer os procedimentos junto com esse paciente que apresenta alguns sintomas, para que ele consiga ajudar ele a tomar as decisões. And last one, it is direct consultation between patient and doctor about status of health and disease running and treatment monitoring. E o outro, o último, é o contato direto entre paciente e entre o médico, o doutor, que acompanha a situação contínua do paciente no prazo longo e tratamento de saúde, monitorando nesta condição, a situação de desenvolvimento da pessoa na condição de doença. For COVID, it is very important to provide this remote consulting and treatment advice between doctor and patient who are in light mode of COVID disease. We know that 80% of people have various stage and various type of COVID. It is not necessary to go to hospital. They can have treatment at home. And in this case, this direct consultation is very important to provide for these people who stay isolated in quarantine at home, for example. Esse em específico caso é muito importante para a mitigação da situação do Covid-19. Por quê? Porque nós sabemos já que a estatística mostra que 80% de pacientes têm os sintomas leves, mas sintomas assim moderados, que com esses sintomas eles podem se ficar em casa, em quarentena, e não precisam se deslocar para o hospital. Mas, ao mesmo tempo, essa consulta é importante que o médico observa a condição desses pacientes e dá prosseguimento, monitoramento do estado do paciente para que e controla como que ele desenvolve a situação da doença dele. E é assim que ele, ao mesmo tempo, garante que essa pessoa fica em casa na quarentena e não faça transmissão. Okay. So, colleagues, I'm happy to participate in this event, and I kindly wish you the best results in your profession and life, and in this struggle against epidemic, and victory for sure. Thank you very much. As colegas, eu estou agradecendo muito a vocês para poder participar nesse evento, para poder fazer parte desse time, e assim que vocês podem prosseguir com suas carreiras, com sua informação de desenvolvimento, e eu desejo a felicidade para todos, porque nesses momentos nós precisamos desejar que todo mundo fica bem. Prazer. Tchau, tchau. Muito obrigada, senhor Serguei. Nós trabalhamos já muito forte. Quero também agradecer ao senhor Serguei. Ele tem 30 anos de experiência no setor de saúde pública e privada. E também o que nós vamos escutar e ver hoje. O senhor Dmitry Geitman, muito obrigada pela sua tradução, do senhor
do senhor Sergei. Por favor, o vídeo para você. Ele é engenheiro, mestre de administração de empresas e co-proprietário da empresa Eats2Go no Brasil. Bom dia também. Bom dia a todos. Bom dia, Caterina. É prazer para estar aqui junto com todo mundo que está participando e compartilhar essas ideias, compartilhar a experiência e tomar essas experiências das outras pessoas que estão à frente do processo que estão acontecendo. Obrigada. E também o senhor Roberto Oliveira, ele também vai falar hoje. Ele é também engenheiro, ele é criador do sistema de monitoramento automático e coleta de dados sobre a situação epidemiológica da epidemia do Covid. Senhor Roberto. Bom dia, tudo bom? Bom dia, bom dia. Como é que vocês estão? Tudo bem? É um prazer muito grande estar participando aqui desse evento, né? A gente espera poder contribuir com as pessoas e devemos nos cuidar ao máximo para não ficar com Covid, né? Obrigada, senhor Roberto. Então, vamos continuar. E, senhoras e senhores, vocês podem também escrever no nosso chat as perguntas e no fim do nosso webinar nós vamos responder com certeza as suas perguntas. Então, vamos para frente. O senhor Dmitry vai apresentar agora a solução telemétrica para diagnosticar a distância Eats2Go. Eu queria agradecer essa oportunidade, assim, compartilhar essa experiência que a gente está tentando ver e implementar aqui no Brasil. Eu sou engenheiro aeroespacial, um pouco, e também mestre na administração. Sou responsável técnico também na área dessa empresa Eats2Go. E aqui a gente está, essa empresa é instalada agora em Minas Gerais, e nós estamos tentando ver como que nós podemos ajudar e como que nós podemos prosseguir com a aplicação de nossos conhecimentos, nossas possibilidades para que nós conseguimos, pelo menos, começar um processo de construção dessa infraestrutura de telemedicina aqui no Brasil. Que é importante, é imprescindível, a minha opinião. E essa solução telemétrica que a gente estamos agora para apresentar para os senhores é uma possibilidade que gente, sem parar a economia, a gente dá uma possibilidade de construção de distanciamento social das pessoas entre si, e a construção, a possibilidade de atender as pessoas nas necessidades deles quando eles apresentam dificuldade. Por que hoje nós, por exemplo, a maioria de pessoas que estão em casa com doenças crônicas, eles estão com medo de sair de casa, eles não estão conseguindo, talvez eles estão sendo atendidos por hospitais, mas acontece essa situação que eles, por ser pessoa, eles estão com medo desse Covid-19. E vencer esse medo é a possibilidade de ser diagnosticado em casa, diagnosticado com possibilidade de remoto, que dá mais segurança para ele, para médico, e desocupa o hospital, no sentido de o hospital não fica com muito movimento de paciente e as pessoas. Então, na condição dessa solução telemétrica, eu queria apresentar os próximos slides, por favor. Sim. Esse é um vídeo de uso do sistema em geral, que eu queria que os senhores apreciem, dá uma olhada, como ela funciona, como que ela faz parte do processo desta telemedicina de hoje, é o sistema de telemetria. Por favor, se possível. Obrigada. Vamos assistir um vídeo agora sobre Eats2Go. Eats a solução telemétrica para diagnóstico remoto que fornece resultados online
de alta qualidade em qualquer local que esteja seu paciente. IDS2Go, Sistema de Diagnóstico Integrado, 2Go, uma plataforma aberta para diagnóstico à distância com um conjunto de dispositivos conectados. O médico pode montar o kit a partir de quaisquer dispositivos médicos que possuam Bluetooth. Em nossa oferta atual, o complexo IDS2Go inclui um glicímetro, analisador de urina, espirômetro, termômetro infravermelho, oxímetro de pulso, eletrocardiógrafo de 12 canais, tonômetro de pressão arterial, tablet Android e uma leve bolsa especial. O médico tem acesso online a todos os dados de diagnóstico. O IDS2Go já ajuda médicos na Áustria, Ucrânia, Paraguai, Cazaquistão e Polônia. O médico Vitor trabalha em um hospital urbano e atende uma ligação de um paciente que precisa de ajuda. O profissional já agendou o horário para consultas à distância para hoje, para os pacientes que têm problemas para chegar ao hospital. Os principais grupos-alvos do IDS2Go são pessoas residentes nas áreas rurais remotas, pessoas idosas, deficientes, pacientes com doenças crônicas e pessoas que não têm tempo suficiente para chegar ao hospital. O médico Vitor entrega à enfermeira uma bolsa com o IDS2Go e essa torna-se extensão de suas mãos profissionais. Ele não precisa ir ao paciente. Todos os dados necessários serão recebidos através da nuvem IDS2Go em seu computador. O médico assistente, Rui, visita Luiz, de 74 anos, após um acidente vascular cerebral. A bolsa IDS2Go é leve e fácil de usar. Rui mede a pressão arterial com um tonômetro conectado ao dispositivo IDS2Go no tablet com sistema operacional Android via Bluetooth. Mede a saturação de oxigênio e a taxa de pulso com oxímetro de pulso. Teste de glicose com um medidor de glicose. Todos os dados são transmitidos diretamente para o portal IDS2Go. O médico Vitor os recebe sob um número único de estudo, observa e faz recomendações. Isso é conveniente e economiza tempo para o médico, sendo eficiente para o paciente. O IDS2Go é muito útil nas áreas remotas. O operário de máquina João está sentindo mal no peito. A paramédica Vânia já está aqui com o IDS2Go e o ECG de 12 canais. Todos os dados da cardiografia aparecerão no computador do médico em alguns minutos. Na falta de internet móvel, os dados são armazenados no tablet e transmitidos ao médico quando uma conexão aparece. A nuvem do IDS2Go também usa inteligência artificial para interpretar dados e apoiar a decisão do médico. O médico Vitor dá recomendações à Vânia enquanto a ambulância já está a caminho do paciente. Ela não consegue sentir os pés depois de um acidente rodoviário, por isso ela se sente à vontade para fazer inspeções regulares em casa. O IDS2Go está aqui. A enfermeira Neila controla a função respiratória com o espirômetro e todos os dados já estão no tablet. Teste de urina em 1 minuto, com todos os parâmetros básicos testados. O termômetro infravermelho completa a configuração básica do IDS2Go. Todas as instruções do médico, com todos os ajustes necessários, são informados a Helena, rapidamente. A plataforma está aberta a novos equipamentos, por isso podemos conectar dispositivos com Bluetooth necessitados pelos médicos. Dermatoscópio, estetoscópio, Doppler fetal, dentre outros. Os médicos aumentam a mobilidade dos cuidados médicos, os pacientes têm maior acesso ao tratamento, é por isso que a sociedade escolhe o IDS2Go.
eu queria falar algumas palavras. Isso foi como você pode falar, é uma apresentação genérica. Vamos lá. É uma genérica, uma intenção, a ideia de como fazer, mas nós já temos os casos reais. Nós temos os casos que funcionam hoje, funcionam nos locais específicos. Sim, eles funcionaram antes da epidemia de Covid, mas eles já estão adaptados, eles estão trazendo ainda mais benefício hoje, por razão essa epidemia que atende ou cria necessidade de atender as pessoas em casa, não aglomerar, dar uma segurança para o paciente, dar uma segurança para um médico. Por exemplo, eu hoje vejo que o próprio médico vai mergulhar na telemedicina. Antes ele estava pensando, não, tá, não sei o quê, mas hoje ele vai mergulhar. Por quê? Porque ele cria uma possibilidade de atendimento de qualidade, cria uma possibilidade de criar não somente a visualização de paciente pela imagem, mas ter parâmetros reais que traz a imagem quadro de paciente que está passando, e assim que cria essa possibilidade de aplicação real. E o que eu queria agora, que a Catarina faz, por gentileza, claro, que a gente mostra dois vídeos que vão ser em seguida falar sobre aplicação real. Uma aplicação na América Latina e outra aplicação na Europa em si, nos locais funcionando. As pessoas estão dando não, ok, então muito mais ou menos, umas coisas aí que a gente vamos apresentar agora os casos reais, como funciona. Por favor. Sim, obrigada. O primeiro vídeo, vamos mostrar o exemplo do Paraguai, do projeto piloto. Infelizmente, o vídeo é em espanhol, mas vamos escutar o vídeo real da notícias desse região onde está o piloto. Un aparato de telemedicina que nos acerca, por lo menos más, ya los pacientes no necesitan llegar hasta el hospital regional para hacerse sus estudios, como por ejemplo el electrocardiograma, control de glicemia, espirometría, y todos estos estudios se cargan en una plataforma, se le da un código al paciente y a través de su celular o una computadora ellos pueden acceder a sus resultados. Aproximadamente 10 a 15 pacientes por día estamos agendando. Es un aparato muy importante para la comunidad. La verdad que sí, por el tema de la accesibilidad más que nada. Como no hay mucha salida de la ciudad, o sea, de Borja a la ciudad de Villarrica, les facilita bastante. Tienen que, o sea, tener un smartphone o una computadora y a través de eso pueden acceder a sus resultados. Y la verdad es más rápido y también no hay posibilidad de que pierdan, por ejemplo, sus estudios como en algunos casos sucede. Y más bien el control, o sea, los controles de los pacientes hipertensos, los diabéticos, más que otra cosa. Los pacientes se acercan o también si son pacientes encamados, nosotros nos acercamos con nuestro aparato. Este aparato hace parte de un todo de telemedicina. Es un conjunto, un kit que tiene diversos aparatos de exámenes portátiles. Entonces, eso, por ejemplo, y estos exámenes pueden ser hechos por un paramédico o una enfermera y no hace falta que sea hecho directamente por un médico y puede ser llevado a cualquier lugar. Entonces, el profesional, vamos a decir, va a una comunidad aislada o en un puesto de salud lejano, hace los exámenes principales en los pacientes y transmite por internet a una nube. Cada examen genera un código. A través de ese código, cualquier profesional de salud, sea que esté en Vallepé o Villarrica o Asunción, puede tener acceso a los resultados. Era o primeiro vídeo do Paraguai e o outro exemplo que nós queremos mostrar para vocês é o exemplo da Europa. Por exemplo, na Ucrânia, infelizmente também em ucraniano, mas vamos ver um pouquinho.
Na Ucrânia já funcionam mais do que 2.000 EDS2Go kits. Це медична амбулаторія у Великих Гаях Тернопільського району. Одна зі 154 сільських амбулаторій, яка отримала сучасне телемедичне обладнання. Зараз дізнаємося, що це і як воно працює. Медична сестра Ірина Береза готує до обстеження місцеву жительку Зіновію Брик. Записує дані про пацієнта і електронну картку. За допомогою телемедичного обладнання вимірює артеріальний тиск. Виписує рецепт на отримання препаратів за програмою «Доступні ліки». É uma situação que está uma reportagem de TV sobre a situação que a enfermeira está atendendo uma paciente com um problema de diagnóstico de alguma situação de saúde num local onde não tem médico. É uma pessoa veio para fazer eletrocardiograma. Ele veio para fazer eletrocardiograma num vilarejo, onde não tem médico, só tem enfermeira. Продовжувати консультуватися, має кардіолога, з яким він стану, якихось нових скаргах, чи просто потрібно спеціалізованої медичної допомоги, а просто Відповідає, що входить до комплекту телемедицини. O médico falou que pode ter consulta específica com cardiologista, com... За словами Оксани Луцької, з допомогою телемедичного обладнання обстежують пацієнтів як в амбулаторії, так і на виїзді. Фельдшер може взяти це обладнання і обстежувати своїх пацієнтів і передавати ці дані нам. Це обладнання розміщується в такому рюкзачку. Тут все, бачите, є ячейки для кожного. Транспортувати досить зручно. Заступниця начальника обласного управління охорони здоров'я Тетяна Кривень. Зараз вже будуються і на завершенні 19 нових амбулаторій, закуплено 164 автомобіль. Домська, Василь Панчук, новини на Суспільному. Eu vou querer comentar. Aqui nós vemos um caso específico de um ambulatório remoto, num vilarejo, onde não tem especialista médico específico, eles são generalistas. Ele faz assim, diagnóstico de paciente que vem, e enfermeira também. Ele faça a diagnóstico mediante desses equipamentos, colhe os dados, e esses dados estão armazenados que pode ser passado por uma especialista cardiologista específico ou outras especialidades que já a paciente vem para a consulta com esses tipos de pré-diagnóstico ou feitos diagnósticos lá no local. Inclusive que a própria pessoa que está lá, ela pode ser alertada por sistema que a pessoa apresenta as alterações graves na saúde e precisa encaminhamento específico imediato para um centro de saúde mais equipado, mais com especialistas, e assim que de atenção primária básica, de uma atenção de local remoto, nós podemos dar esse prosseguimento e aumentar essa velocidade de atendimento das pessoas e da atenção desses locais específicos. E nesse ponto foi o final da reportagem de TV falando de um chefe do estado, do país, da área de saúde, que estão adotando, comprando esses kits, colocando até os carros, os meios de transporte aos locais remotos. Então, esse sistema está funcionando, está sendo adotada e está sendo expandida cada dia mais, ela falou nessa reportagem. Então, um pouco de tradução aí, Catarina. Agora, eu queria trazer também se puder voltar mais um slide para trás, os casos que a gente pode ver. O caso 1 é paramédico na casa do paciente, transmitindo dados ao médico da clínica. Então, vamos supor
que o paramédico, o enfermeira ou uma pessoa treinada especialmente para isso e capacitada, ela vem ao local de paciente, faz esse exame que não é demorado, ele 10 a 15 minutos. E no mesmo hora, no mesmo momento, essa informação está sendo transferida para o médico, que agrega todas essas informações, em específico esse médico, claro, que ele vai atender essa população para esse teleconsulta. E, nesse caso, é o caso 1 de uso. Próximo slide, por favor, Ekaterina, por gentileza. O segundo caso é o médico, durante o horário de trabalho, fornece diagnóstico no consultório do paciente. Então, ele vai lá e faz no local. Você trabalha, vamos supor que é uma grande empresa, que precisa, ele vai lá até você também e faça essa parte de atendimento. Próximo, por favor. O que eu queria trazer também nessa condição, que nós hoje estamos na situação que a política regulação de telemedicina, ela prevê hoje o funcionamento completo. Lei, portaria, antes ou é a resolução do Conselho Federal de Medicina. Mas o que vai virar depois? Porque os leis hoje, eles falam, não, só no caso da pandemia de Covid, durar a crise ocasionada. Eu acho que nós precisamos, todos que participam nesse processo, todos que veem isso, precisamos fazer esse pleito, ou a gente vai fazer isso aqui, fazer pleito para que nós podemos justificar, e já está sendo justificado isso, que esse funcionamento precisa se postergar, não pode abrir mão. Acabou a epidemia Covid-19, vamos cortar, vamos voltar, não pode voltar mais atrás, não. A telemedicina vai precisar funcionar, porque ela é uma solução para os vários setores de sociedade brasileira, e esse que nós também trabalhamos, que é a prorrogação dos prazos, ou formulação de nova regra de funcionamento mais detalhada, mas assim que nós precisamos pensar. Nós estamos na situação que a sociedade precisa dessa solução. Eu quero. Eu acho que várias outras pessoas vão querer também. Por favor, Ekaterina. Agora, eu queria também mostrar um caso específico. Uso da solução na prisão, na situação da prisão, do atendimento dos detentos. Hoje, eu estou aqui porque nós estamos hoje, palestrantes, nos vários locais do mundo. Eu estou aqui em Brasília hoje, o pessoal lá na Alemanha, na Áustria, Ucrânia, o senhor Beto, Roberto, palestrante, parece que está em Aracaju, estado do Sergipe. E estamos linkando vários locais, mas em Brasília hoje, por exemplo, a situação com prisão de Papuda tem vários casos crescentes, tem várias pessoas que estão contaminadas com Covid e com o problema de ter sendo atendidos lá os médicos, ver os parâmetros, tal. Eu acho que também uma solução para as prisões. Está funcionando em outros países, claro. Pode apreciar. A implantação de tecnologias modernas no sistema de saúde não exclui os habitantes da enfermaria do Centro de Saúde do Serviço Criminal Executivo do Estado. Recentemente, os complexos móveis de diagnóstico IDIS2Go foram recebidos nas unidades médicas dos Departamentos de Serviço de Execução Criminal do Estado. O complexo móvel de diagnóstico IDIS2Go permitiu integrar ferramentas médicas de diagnóstico precoce de doenças em uma mochila compacta. Estamos muito satisfeitos com uma tecnologia unificada para examinar pacientes, independentemente de sua localização, que temos recebido no serviço médico. O complexo móvel de diagnóstico IDIS2Go inclui um aparelho de ECG de 12 canais, tonômetro, oxímetro de pulso, espirógrafo, termômetro, analisador de urina e medidor de glicose.
Os resultados do cardiograma são exibidos imediatamente no monitor do complexo móvel. Também o médico tem acesso aos dados médicos de decodificação automática do cardiograma. O uso de inteligência artificial para decifrar o eletrocardiograma permite adotar decisões imediatas, relativas às necessidades de comunicação de tratamento ou interação do paciente no hospital. O complexo permite realizar monitoramento regular das informações respiratórias. A espirometria ajuda a investigar as funções de respiração externa e a identificar distúrbios associados a doenças do sistema respiratório. Os resultados podem ser vistos imediatamente no monitor, facilitando a leitura dos dados do espirógrafo. O diagnóstico precoce de doenças na sua fase inicial reduzirá o tempo e o custo do tratamento do paciente, e o que é mais importante, dará mais chances para a recuperação. Até agora, para esse conjunto de exames, precisávamos levar o paciente para um hospital. Hoje, podemos fazê-lo diretamente nos locais de reclusão. Todos os dados obtidos a partir do complexo móvel de diagnóstico ID2Go são armazenados em um repositório seguro. Após a introdução do sistema de informações médicas, os dados diagnósticos podem ser integrados no cartão médico eletrônico do paciente para consulta e tratamento no formato de telemedicina. O Centro de Saúde do Serviço Criminal Executivo do Estado da Ucrânia foi criado para prestar assistência médica a condenados e pessoas detidas. Um dos componentes de prestação da assistência médica é a implantação de sistemas móveis de diagnóstico como um passo para o uso de serviços modernos da telemedicina no setor da saúde. Assim, resumindo nossa apresentação, diagnóstico de alta qualidade, onde que esteja seu paciente. Não importa. Aonde você está, estaremos juntos. Estaremos junto com inteligência artificial, conhecimento tecnológico e com outros meios para ajudar, para conter essa situação. Você pergunta, como que essa parte faz parte de combate de Covid? Eu falo, porque nós trabalhamos para prevenir, a proliferação do vírus. Nós trabalhamos para dar atendimento aos pacientes que estão passando as necessidades de ser atendidos nas emergências que estão criadas pela situação que nós vivemos juntos. E assim que nós combatemos esse vírus, através dessas soluções tecnológicas que nós construímos. E assim que nós prosseguimos com nossas ideias, com as possibilidades, e como que foi falado antes, aí que não foi mostrado. Há a possibilidade de expandir o número de equipamentos ligados nisso. Por exemplo, existe uma situação que foi nas ambulâncias de um dos países da Europa, foi adicionado uma possibilidade de diagnóstico pelo ultrassom já na ambulância. Feito o ultrassom na ambulância, imediatamente, junto com esse equipamento com a mão. Por quê? Porque para a pessoa não passar a situação que ele está correndo perigo e que já chega no hospital com um pré-diagnóstico, pré-triagem, falando, esse paciente tem hemorragia inteira, precisa ser atendido imediatamente. De vez em quando é difícil ver isso sem fazer esse ultrassom, mas o ultrassom ajuda a fazer. É um dos equipamentos que a gente faz conectar ao sistema e fazer esse diagnóstico. Além disso, nossos equipamentos, eles atendem vários alvos de pacientes. Vários, pessoas idosas, doenças crônicas, nas áreas rurais e distantes, que em casa, em auto-isolamento durante a pandemia de Covid-19, mobilidade limitada e que desejam diagnóstico urgente e sem querer deslocar para o hospital para não correr perigo para ser pegado o vírus. E além disso, que a informação é interligada para um sistema que armazena os dados, que é fácil de acesso e é grande nível de segurança de defesa dos dados médicos. Aí, próximo slide, por favor, Catarina. Esse aqui é o versão básica, assim, do complexo diagnóstico.
analisador de urina, glicosímetro, espirômetro, dermatoscópio, termômetro infravermelho, monitor de pressão, o monitor de oxigenação, a cardiografia de 12 canais, e é fácil de manobrar, mas pode ser adicional, que eu falei, tem versão com equipamento de ultrassom portátil, que é conectado, feito o exame de ultrassom na hora, e outros tipos de equipamentos que são conectados e funcionam em conjunto, dependendo da cenário, layout, de necessidade do local onde seja feito diagnóstico para aquele grupo de paciente, aquela população que está necessitando esse atendimento médico. Por favor. E assim que eu queria, neste momento, falar o seguinte, que essa solução tecnológica que a gente estava falando há muito tempo aqui, ela é composta de que os equipamentos, programa de software instalado num sistema controlador, que pode ser o tablet ou pode ser o monitor, que é mais profissional, e um sistema de nuvem que acolhe esses dados, armazena e passa para o médico ou passa para a plataforma de telemedicina. Passa para qualquer plataforma, não importa. Pode ser 1, 2, 3, 4, 5. Então, ela repassa esses dados telemétricos, porque a solução que a gente estava falando de telemetria, junto com o armazenamento de dados que estão repassados para o profissional de saúde para avaliar o estado de paciente. E nesse momento eu queria, se a Ekaterina me permite, dar um passo à frente e mostrar como que ela funciona em tempo real. Eles vão pegar um paciente, eles estão na Europa, eu estou aqui no Brasil, todo mundo aqui que está assistindo aqui no Brasil, eles vão fazer o teste da pessoa lá e nós vamos ver resultados aqui. Por favor, Ekaterina. Muito obrigada, Dmitry. Agora nós falamos muito, mas queremos também mostrar o que é IDS2Go. Na verdade, aqui na nossa mesa você pode ver todos os equipamentos do IDS Kit. Senhor Sergei, bom dia. Também nosso engenheiro que vai ajudar para nós, para mostrar para você como funciona nosso kit. E tá? Nosso primeiro passo. Você vai ver. Claro, vamos mostrar para você, como tudo em português, nós precisamos de iniciar exame. Por exemplo, enfermeira ou pessoa treinada, ela entra para o paciente e agora temos que entrar os dados do telefone, por exemplo, telefone, nome do paciente, pode ser qualquer nome, eu vou fazer o meu nome, Caterine. Também gênero feminino, data de nascimento. Vamos escolher um ano de nascimento. Está muito velha. Um minuto. Tá. O mês, março, 16 de março. Tá. Um peso. Altura. E também, se necessário, nós podemos também entrar um e-mail, por exemplo, do paciente, mas isso não é obrigatório. Mas se, por exemplo, ele quiser receber os dados pelo e-mail, também é possível. Continuar. Agora, nossos dispositivos. Dmitry, você vê? Nossos dispositivos que estão aqui, dispositivo de ECG, SPO, o oxigenação, glicosímetro, analisador de urina, estetoscópio, espirômetro, dermatoscópio, dispositivo termômetro e esfigomanômetro, que é pressão. É pressão. É difícil. É pressão, medir para pressão aqui. Sim.
Tá, também nós vamos agora mostrar para vocês todos os passos como esses dispositivos, como funcionam. Aqui em cima, Catarina é feminino, 32 anos, minha idade. Agora vamos iniciar. Que primeiro? Serguei quer ser o paciente. Tá bem, Serguei. Vamos mostrar. Primeiro, pressão. Temos que agora, o dispositivo de pressão é parte do monitor do paciente. Precisamos de escolher o dispositivo, o manômetro, e depois usar na mão. Sente-se, por favor, Serguei. Vou ajudar para você. E escolher iniciar a medição. Agora você pode ver os resultados. Tudo bem? Tudo bem? Estão todos satisfeitos? E vamos escolher salvar. Pronto. Primeiro está pronto, vamos para frente. A outra coisa que vamos fazer, temperatura. A coisa muito importante do período de Covid. Vamos escolher o termômetro. Dispositivo termômetro. Tá. Pode ver, observados 36,8. É aqui a mesma coisa, como no termômetro. Salvar também, salvar dados. E outra coisa. Dmitry, o que vamos fazer? Eu acho que pode ser fazer mais um ou dois. O que mais? Vamos fazer glucômetro, glucosímetro. Sim, também glucosímetro. É importante. Sim. Não temos o sangue, mas vamos usar do nosso exemplo que temos. Olha aqui, vamos. Dispositivo de glicosímetro nós escolhemos. Vamos usar a taça de coffee. Um cafezinho com açúcar. Quanto é? Não, é contagem regressiva para... Aguardamos os resultados. Quatro, 3, 2, 1. 8, quase 9. E agora a mesma coisa nós vamos ver no monitor do paciente. Os resultados do dispositivo estão aqui. Também salvar. Eu acho que nós poderíamos prosseguir com todos, mas eu acho que deu para entender, é suficiente. Temos para agora, acho que todos os nossos participantes estão interessados para ver como está funcionando. Tá bom, vamos fazer todos. Urina, analisador de urina. Dispositivo, vamos escolher o dispositivo analisador de urina aqui.
Depois vamos também usar café com açúcar. Não temos urina. Aqui o strip tester vai mostrar para nós 11 parâmetros da urina. Certo, Dmitry? Sim, exato. Ele mostra uns parametrações de análise de urina, de urinoscopia. Urina. Esse exemplo está pronto agora para usar. Não temos agora uma taça com urina, mas esse tester está pronto. E agora, alguns dados depois do café com açúcar também. Pode ver aqui. Esse não é a urina, por isso não todos os parâmetros vocês podem ver, mas, por exemplo, o bilirubin, ketones, glucose, que tem pH 5 do café. Também escolhemos salvar. Vamos para frente. SPO2. É a coisa muito importante, Dmitry, certo? Durante Covid. Sim, é uma situação quando com esse necessidade de observar oxigenação dos pacientes e as pessoas é muito necessário. E recentemente, Ekaterina, eu estava lendo um artigo muito interessante de uma médica que estava se tratando em casa, uma médica de pulmonologista que estava fazendo o tratamento de Covid, e ela falou até que vi pelo esse sensor de oxigenação que há uma parte de meus pulmões não estava funcionando. 25%, ela falou, foi comprometido. Olha, Dmitry, tudo que eu tenho é abaixo de norma. Aí... Mas aí, Catirina, eu espero que tudo fica bem. Aí, mas eu acho que... Se alguma coisa é abaixo de norma ou em cima, você pode ver que é no vermelho. O color de vermelho. Sim. Mas Vamos salvar e pensar por quê. Então, o próximo que temos que mostrar é espirômetro. A coisa também muito importante. Muito importante. Quando as pessoas usam espirômetro, Dmitry? As pessoas usam o espirômetro quando há necessidade de avaliar a situação de pulmões do paciente e como que as doenças respiratórias deles afetaram os pulmões. E nesse caso, o espirômetro é necessário para fazer esse diagnóstico. E tem resultados que os parâmetros podem ser interpretados pelo médico muito bem para até inclusive que uns pouco para frente nós vamos ver a situação quando a sistema processa esses dados e dá umas gráficos, as curvas que aqui, até no próprio aparelho você pode ver essas curvas, muito serve para a interpretação do quadro do paciente. Também temos que mostrar o ECG. Temos parâmetros, mas agora vamos mostrar quando 4. Esse ECG que a Ekaterina mencionou pode ser feito nos dois modos, um modo de 4 canais e um modo de 12 canais. 12 canais eu acho que não é caso porque a gente não vai fazer, mas os 4 canais é mais rápido, mais assim simples, que pode ser tirado em qualquer lugar sem deitar paciente, sem qualquer lugar que ele encontra, você consegue tirar esses 12 canais na hora. Agora vamos mostrar 4 porque ninguém agora quer tirar as roupas. Claro. Esse aqui para os 12 canais. Esse é um... Sim. Vamos mostrar com você, Sergei.
Agora eu já escolhi esse dispositivo e agora aguardamos o iniciar do exame aqui. No nosso evento também, muitas enfermeiras e doutores agora estão assistindo nosso webinar. Muito obrigada para vocês, pelo seu trabalho, pelo seu apoio durante esse período. E, com certeza, cada enfermeira, cada doutor, eles sabem como fazer eletrocardiografia. Com certeza. Eu acho que eles... Nas mãos e nos pés. E agora fique tranquilo, Sergei, por favor, para receber os dados próprios. E agora nós podemos começar. Está tudo bem? Tudo tranquilo? Começar. Agora nós gravamos por 30 segundos. Agora são 4 canais, mas normalmente é 12. 30 segundos nós temos e também escolhemos salvar dados. Depois, antes de passar para o nuvem, as pessoas podem ver os resultados aqui também da eletrocardiograma. E com certeza no nuvem vai ser muitas possibilidades para usar inteligentes artifícios. Sim, Dmitry? Sim, exatamente. Aí que eu vou entrar nessa parte, se a Ekaterina vai me passar agora. O que quero também falar mais é que esse monitor do paciente, ele também pode gravar o áudio do paciente ou da enfermeira, como se sente, como alguma coisa está acontecendo, também pode ser importante para o doutor no hospital para escutar alguma coisa. E também pode ser fazer foto. Por exemplo, vamos gravar um áudio como o exemplo. Áudio, um microfone aqui e nós vamos falar alguma coisa, qualquer coisa para gravar. Pronto. E também é possível fazer alguma foto. Tira uma foto, por exemplo, e uma foto aqui. Foto comigo, como exemplo. Certo. Salvar. O que temos? O que acha? Vamos passar também dermatoscópio ou não? Eu acho que não. Nós podemos já passar para frente nosso evento, Ekaterina. Tá bom. Mas o que a gente deixa? Pode ser milhares de dispositivos usados no plataforma. Então, fim do nosso exame. Sim. Sim. Imprimir bilhete. Ele pergunta se nós queremos imprimir. Nós podemos imprimir o número do nosso exame aqui e deixar, por exemplo, para o paciente. Imprimir. E sobre o nuvem, o doutor, como código único de cada exame, pode depois entrar no nuvem. E também o Dmitry vai mostrar para nós o nuvem. Sim, vou mostrar o nuvem, se a Ekaterina permite nesse momento. Eu já aqui. Pode mostrar agora? Estou mostrando. O código. Vamos. Aqui é o nosso nuvem. Esse é um código e agora nós vamos ver um código do nosso exame para ver o que o doutor vai ver. Ekaterina, você está
conseguindo ver o... Lista dos exames, e agora nós vamos passar o número. Você pode ver da lista dos exames aqui o número único. Uhum. Vou passar aonde? No chat, vou passar para você, Dmitry. Pode ser no chat ou pode ser no Telegram. Vou passar no chat. QPPPT 75K4KP. Parece que esse. Só a única coisa, Ekaterine, você está conseguindo ver a minha tela compartilhada? Sim, eu consigo. Eu espero que todos conseguem. Então, eu estou aqui abrindo o resultado dos exames aqui. Aqui, ó, nossos resultados. Nossos resultados. E aqui, como você consegue ver, todos foi tirado lá, na Europa, no outro local do continente. Os resultados estão aqui, comigo. Estou aqui no Brasil, em Brasília, capital do nosso país. E aqui você consegue acessar várias telas dos exames que foram tirados. Áudio gravado, o vídeo, os resultados de espirometria. Aqui, por exemplo, eu estou abrindo aqui os resultados de eletrocardiograma. Ele vai abrir para mim essa eletro tirada. Eu posso aplicar na hora os filtros para ter o diagnóstico melhor. Por exemplo, ele ajuda o médico que recebe esse resultado para processar esse resultado e mostra o que houve, a diferença no paciente. E assim que nós podemos usar esses dados de uma forma muito remota, muito completa, que o médico, com esses dados, ele consegue dar seu diagnóstico. Por exemplo... Mostre, por favor, dados analíticos do eletrocardiograma. Dados analíticos, agora vamos ver, pode ser uma outra língua que vamos ver, mas também temos em português no nuvem, no Brasil, temos o analítico que pode ajudar para o doutor tomar a decisão certa, o que fazer com o paciente. Sim, é o que eu estou mostrando agora, o resultado da espirometria, o gráfico de um teste tirado do paciente na hora de ele fazer. O médico ele já sabe avaliar, apreciar esse resultado da melhor forma possível. Então, é isso aqui. Hoje não tem dificuldade de transmitir os dados pela telemetria. Podemos escolher um local, no local de lá no Amazonas, e seja atendido pelo médico em São Paulo, e que ele pode ver todos os tratamentos necessários. Então, Ekaterina, eu acho que isso completa a nossa apresentação sobre esse nosso sistema de telemetria. Uhum. E nós podemos passar para o próximo. Obrigada. Queridos participantes, se você tem algumas perguntas, você pode escrever no nosso chat. E no fim do nosso webinar, nós vamos responder tudo que podemos responder. E também, vamos em frente. Dmitry, por favor, eu vou continuar minha apresentação aqui. Sim, eu fiz o stop share, devolvendo o controle para a Ekaterina, para ela continuar com nossa apresentação. Uhum. A apresentação do evento em si. Então, Dmitry, você pode ajudar para mim como fim do nosso apresentação do IDIS2Go, o recurso do sistema, que nós, e com você como representante do IDIS2Go no Brasil, desse sistema pode ajudar para nossos clientes e da nossa parte da SkyTelemed da Áustria, como esse nosso lei do Brasil, nós podemos importar os kits sem Anvisa durante... Sim, aí que nós temos por exemplo, nós podemos aplicar as regras do equipamento, porque a importação está liberada pela Anvisa desse equipamento para uso imediato, que pode ser feito agora, nesse instante.
não tem impedimentos legais agora. E no decorrer de tempo, porque a empresa Age2Go é a fabricante nacional, ela está entrando no processo de fabricação agora para ter totalmente o equipamento fabricado nacionalmente. Ela já tem um suporte, tem atendimento ao sistema ao nuvem, tem o nosso nuvem aqui brasileiro, para não ter essa necessidade de ter esse acesso para fora do Brasil, que os dados vão ser colhidos aqui dentro. E nós estamos continuando. É um processo, no mesmo tempo o Covid ajudou a gente a fazer nosso expansão no possibilidade de aplicação, mas no mesmo tempo um pouco de situação que nós estamos no processo que a Anvisa faz totalmente processo de registro desse equipamento nacional fabricado. Mas nós estamos com um equipamento internacionalmente reconhecido, com certificações dos países que faz parte do MRDF, o acordo de tem certificação disso, tem o CE da Europa, que está sendo mercado vendido, o equipamento está sendo vendido na Europa. Então, eles têm os próprios leis, restrições de qualidade e tal, mas nós começamos com a parceria de SK Telemed lá na Europa, trazendo os equipamentos desse aqui para cá e continuamos com nossa fabricação nacional, que é nosso desejo, nosso sonho e a ideia, que é tudo que nós fizemos seja feito aqui no Brasil. E, inclusive, a situação do Covid comprovou que é a necessidade que seja feito num longo prazo, o planejamento que é esta corrente de fornecedores nacionais. Uhum. Mas nós podemos hoje já aplicar essa possibilidade de uso dos equipamentos fabricados na Europa, com todas as permissões feitas pelo Anvisa para atender essa necessidade do Covid, combater a situação que estamos vivendo. Tá bom, vamos para frente. Temos também outro leitor que quer falar alguma coisa sobre o sistema dele, ou que quer falar mais, e que nós estamos prontos para apoiar vocês, como Age2Go Kit no Brasil. Estamos abertas, se você tem alguma pergunta sobre o preço, as condições e tudo, fique tranquilo para passar para nós suas dúvidas, perguntas, para Dmitry, para nosso e-mail, para nosso Facebook, e nós vamos apoiar e ajudar. E também, depois do nosso webinar, nós vamos passar para vocês gravação do nosso webinar e certificados de participação desse evento também para vocês. Então, vamos. Senhor Roberto, por favor. Olá, pessoal. Mais uma vez, bom dia. Magnífica aí a apresentação aí do Dmitry, do Age2Go. Eu acho que é uma ferramenta que vai nos ajudar muito aqui no Brasil para o atendimento, principalmente nas áreas mais remotas, que o Brasil tem muitos municípios que têm dificuldade de ter acesso a médicos. Bom, a Acon é uma empresa que surgiu em 1999, então nós criamos uma ferramenta aí, o Sistema de Monitoramento Automático de Coleta de Dados para acompanhar a situação epidemiológica durante a epidemia do Covid-19. Pode passar o slide, por favor. Então, a nossa experiência. Primeiro, a gente precisa ter acesso ao paciente. Então, em 1999, aproveitando o que o Dr. Sérgio falou sobre a quebra de paradigma, então, em 99, nós criamos o primeiro software de agendamento de consultas de exames online para o SUS. Aí tem um vídeo aí no YouTube que foi uma matéria feita conosco quando a gente quebrou esse paradigma. Antigamente, o atendimento, as marcações de consultas e exame eram apenas feitas... Está ouvindo? Sim, vou agora passar o vídeo. Passar o vídeo um momento, tá? Okay. Vou fazer daqui.
Eu vou também mostrar o meu screen. Um minuto. Uhum. Comunidades do interior de Sergipe, onde não há médico nem hospital, ganharam um serviço de saúde que funciona ao toque de uma tecla. O computador e a internet estão ajudando a reduzir filas e a garantir consultas e exames. Cuidar da saúde dependia da sorte. Dona Maria viajava 200 quilômetros do povoado da Ilha do Ouro, em Porto da Folha, no sertão de Sergipe, até a capital Aracaju, para arriscar. Nem sempre conseguia ver o médico. Agora, ela marca consulta perto de casa pela internet. Anteriormente, tinha que botar as pessoas no carro, encaminhar até a capital e não tínhamos a certeza de que essa pessoa seria atendida. Ela ia entrar numa fila como outra qualquer. Um computador doado à Prefeitura de Porto da Folha é usado apenas para cadastrar as pacientes num centro de saúde só para mulheres em Aracaju. O centro funciona há 1 ano e atende 200 mulheres por dia. As pacientes podem fazer qualquer exame de graça, tudo pelo SUS. A cada mês, aumenta o número de pacientes que já tiveram vários filhos em casa com parteiras, nunca fizeram pré-natal, não tinham o hábito de ir ao médico e só descobriram a importância dos exames depois dos 50 anos de idade. Algumas demoraram mais, como Dona Isabel, que começou a se prevenir contra o câncer e outras doenças só depois dos 70 anos e 12 filhos. Nunca fiz pré-natal. Morava no mato. E Dona Maria, que estava apreensiva com a ultrassonografia, viu que o exame é complicado apenas no nome. Eu perguntei, disse que tá bom, então estou mais satisfeita. Ele disse, não, tem mais uma coisinha, vai ficar mais assim, mas está com saúde, graças a Deus. Os computadores doados fazem parte de um convênio do Ministério da Saúde e da Secretaria Estadual de Saúde de Sergipe. 33% dos municípios sergipanos já têm o serviço. Atenção, senhores pais. Dia 25 de agosto... Bom, então, como vocês viram aí na matéria, foi uma quebra de paradigma, né? Antigamente, aqui no Brasil, as pessoas entrar no carro ou no ônibus... Beto? Opa! O senhor Beto, o som. Tá ouvindo? Tá ouvindo? O senhor Beto não está escutando você. Não está ouvindo, não? Eu estou falando aqui, está dando... Ouvindo? Ouvindo? Está ouvindo? Está ouvindo agora? Sim. Tudo bem. Ótimo, ótimo. Vou continuar a apresentação. Certo, certo. Bom, então, o que aconteceu? Antes de 99, as pessoas elas precisavam entrar no ônibus, no carro, ou ir caminhando. E volte para o slide anterior, por favor, Caterine. Aí, pode passar esse. Isso. Aí, então, aqui, está ótimo. Em 99, nós quebramos o paradigma de como se agendava uma consulta em exame aqui no Brasil. Antigamente era só o lugar na fila, então nós criamos uma agenda virtual. Hoje é simples, né? Todo mundo tem hoje agenda virtual, mas em 99 era uma realidade difícil de se entender, porque tínhamos poucos provedores de internet, inclusive aqui em Sergipe só tinha internet na capital. Mas aí, graças à necessidade, né, de ter que uma pessoa acessar uma consulta em exame precisar da internet,
os municípios se estruturaram e colocaram internet nas suas localidades. Nós criamos esse projeto em janeiro de 99. No final de janeiro já tínhamos 40 municípios com internet, devido à necessidade. É o que estamos vendo agora com o Covid. A necessidade vai fazer com que a tecnologia chegue até ela. Ok, então, no segundo momento, o que aconteceu? Nós precisávamos de um cadastro único para o usuário, né? O Brasil estava tentando, através do cartão SUS, ter um cadastro único, mas por não ter uma ferramenta online, as pessoas iam numa unidade e faziam um cadastro, iam em outra unidade e faziam outro cadastro, mudava de cidade e fazia outro cadastro. Não tinha pessoas com 5, 8, 10 cartões SUS. Então, pode passar mais um cliquezinho aí, Catarina? Eu acho que okay. Então, o que aconteceu? Quando o Ministério colocou, em 2006, a nossa ferramenta, adotou nossa ferramenta online, que foi a primeira ferramenta do Ministério da Saúde, o cartão passou a ser unificado. Então, com o cartão SUS unificado, nós pudemos ter uma base única. Aí o Ministério ele higienizou a base e melhorou o atendimento. Então, nós criamos agora o chatbot. O que é o chatbot? O chatbot é uma ferramenta de WhatsApp para perguntas e respostas sobre o Covid. Dentre essas perguntas, a gente pergunta o cartão SUS, ou o nome da pessoa com a data de nascimento e o nome do paciente, para validar o cartão. E se eu valido o cartão, eu primeiro passo pelo geoprocessamento. Eu tenho um mapa com geoprocessamento e as cores vão me dar um mapa temático desse geoprocessamento. E a uma outra parte, ela vai para um teleatendimento, que pode ser telefônico ou visual, para certificar sobre fazer a triagem da resposta do chatbot. Uma vez com o cartão SUS, eu busco no CadWeb o prontuário do paciente. Então, o que a triagem determinar, ela vai para um teleatendimento médico, aí já usando o software da gente e já usando um teleatendimento. Esse teleatendimento pode gerar uma regulação, né, da internação, que, consequentemente, vai levar à internação. Né? A internação hospitalar. Okay? Então, esse é o fluxo de nossa ferramenta para o Covid. Então, o problema do Covid foi devido ao distanciamento social, né? Então, nós temos acesso reduzido ao serviço de saúde e está concentrado basicamente na urgência e emergência. Nós temos uma população multiescolar, né? E temos um grande desconhecimento da população sobre o assunto. Então, por que o chatbot? Primeiro, que é uma solução mais fácil de fazer, mais simples, virtual e inteligente. Segundo, porque ela não é tão complicada para a população de baixa escolaridade sobre um app. E ela é mais rápida que um telefonista. É importante criar uma ferramenta que o público se identifique. Não adianta você criar uma ferramenta em que o público não consiga entender, porque o nosso público tem uma escolaridade baixa. Então, por isso que optamos pelo chatbot. Então, em forma de robô, trabalha 24 horas por dia e consegue trazer uma resposta em uma base de dados. Então, a etapa 1 é a captura, né? A gente cria uma árvore com perguntas e respostas objetivas, com as normas da OMS, criamos uma pontuação para essas respostas e depois nós precisamos identificar o paciente. Por isso, necessitamos perguntar ou o cartão SUS, ou através do nome completo, data de nascimento e nome da mãe, nós conseguimos, através do CadWeb, buscar o cartão SUS. O software da gente ele é linkado com o CadWeb. Bom, aí é um modelo que criamos, né, as perguntas via OMS, e você pode perceber que cada resposta você tem
uma pontuação, né? Se a pessoa está com febre, se está com tosse. Essa pontuação vai nos levar a 2 tipos de resultado. Pronto. É o risco alto ou risco baixo. E 2 tipos de resposta. Então, uma parte desses dados compilados vão para uma ferramenta de BI, né? Ela vai para o geoprocessamento das informações, onde nós vamos criar mapas temáticos. Como só temos 2 modelos, ou vai sair vermelho ou vai sair verde. Então, nós podemos criar vários relatórios, consulta as respostas, e a segunda parte, na terceiro atendimento, uma parte das informações são jogadas para uma ferramenta de agendamento médico, que é o caso daquela da triagem da enfermeira que vocês viram, né? Então, passa por uma equipe de regulação composta de enfermeira e assistentes sociais. Essa é um pouco mais lento, Catarina, por favor. Fazer um prévio atendimento, né, da resposta, porque esse prévio atendimento ele vai fazer com que se certifique se a resposta do paciente for uma resposta compatível com o que ele respondeu, né? Ou seja, pode ser, nem que seja fake, que a pessoa tenha respondido errado. Depois, então, ele vai gerar uma prescrição médica, depois ele é encaminhado pela triagem ao atendimento médico, onde vai acontecer um teleatendimento com a prescrição médica. Lembrando que, como nós pegamos o cartão SUS, nós já temos toda a ficha do paciente, inclusive com o seu prontuário, né, anterior. Então, nós encaminhamos para uma regulação. E depois geramos a internação hospitalar, né? Aqui você tem a foto de um teleatendimento do médico. Bom, então essa ferramenta do chatbot ficou um pouco rápido, mas eu acho que deu para entender, né, o que significa. Ela vai, o celular, ele vai capturar as informações, a gente vai ligar na nuvem com o CAD Web e buscar os dados do paciente pelo cartão SUS, e daí é um trabalho interno da secretaria. Lógico que o adequado é que a Secretaria de Estado ela descentralize com as secretarias municipais a regulação, porque a Secretaria de Estado não vai dar conta de ter a regulação estadual, mas ela pode passar a captura para os municípios e cada município acompanhar a sua triagem antes de encaminhar para a internação hospitalar, que é apenas de propriedade do Estado, né? De responsabilidade do Estado. Ok, tá bom. Obrigado, hein? Muito obrigada, senhor Roberto. É muito interessante como as pessoas podem usar o chatbot durante o Covid-19. Se vocês têm alguma pergunta também, você, sem dúvida, podem passar para nós. O senhor Roberto também vai responder para as suas perguntas sobre como usar esse chatbot. Para continuar, nós já não temos muito tempo, infelizmente, mas queremos, com certeza, dar tão muito como é possível, dar para vocês. Eu quero também, Dmitry, ficar conosco. Eu quero também falar algumas palavras sobre o outro nosso sistema Show to Doc, que também vai ser pronto para entrar no Brasil já nesse inverno, sim? É a plataforma de comunicação entre médicos, pacientes e monitoramento da plataforma de telemedicina. Pode ser usado de paciente, tem aplicativo de iOS e Android, e o doutor também pode usar no sistema de web interface no computador dele, de qualquer lugar. Nós já usamos esse sistema aqui na Europa, é um novo nível de atendimento ao paciente, tem videochamadas, calendário com tarefas, pode enviar relatórios diretamente dos dispositivos conectados. Por exemplo, se nós agora assistimos dispositivos da Edis2Go que usam a enfermeira como paciente em casa, por exemplo, e transmita para o doutor pela nuvem, aqui todos os dispositivos são dispositivos em casa do paciente, ele não precisa de ninguém da enfermeira, ele tem dispositivos personalizados, e os dados desses dispositivos podem ser
transmitidas diretamente para o doutor. Também Show2Doc usa tecnologia de IoT, algoritmos de inteligência artificial intelligence, sim, Dmitry, para facilitar status de monitoramento de saúde e fornecer soluções de tratamento adequados. E o sistema agora é muito útil durante o Covid, com certeza, quando as pessoas ficam em casa, também para pessoas que não podem entrar na rua por causa da Covid ou outra coisa crônica. Ele tem que ficar em casa e fazer exames, passar para o doutor mensagens ou fazer teleconferências com ele. É muito útil também para mulheres grávidas, pessoas idosas, também para a área rural. Por isso, com Show2Doc, a empresa Aegis2Go e SkyTelemed da Astra também pode ser útil para vocês nesse período. O que queremos falar no fim do nosso webinar? Acho que é muito importante para falar sobre essas coisas durante o Covid para achar a melhor decisão. O que acha, Dmitry? Sim, na situação de hoje, nós precisamos ficar bem primeiro e achar os melhores caminhos para sair na situação de hoje, que nós chegamos a soluções tecnológicas que pode dar um apoio a gente neste momento, e cada vez eles são mais. Eu não sei como... Eu já participei nos aniversários via videoconferência. 25 pessoas participantes. Uhum. O que quero dizer também que depois da nossa conferência nós vamos passar um vídeo. Deixa-me abrir nosso chat. Muito interessante, very interesting. Graças pela apresentação. Thank you for the presentation. Obrigada. Muito prazer para nós também que vocês acharam um tempo para ficar conosco nesse webinar. E queremos também falar que amanhã nós vamos fazer o mesmo webinar para pessoas para quem outro dia era mais conveniente, sim, Dmitry? E também, se você pensa para seus colegas ou amigos, vai ser útil para escutar e assistir também esse webinar, por favor, amanhã, às 2 horas. Sim, Dmitry, às 2 horas? Sim, amanhã às 2 horas vamos repetir esse webinar para quem não puder comparecer hoje ou tinha a conveniência para fazer nesse horário. E nós, apoios que não faremos o webinar amanhã, nós provavelmente vamos disponibilizar as gravações desses eventos e também apresentações que nós fizemos para que todo mundo pode apreciar e encaminhar e pensar e avaliar, porque é necessário, porque as soluções que a gente está apresentando aqui, eles são dia a dia, é muito útil. Sim, obrigada pelas palavras boas. Por exemplo, a Adriana Ranzanha, a transformação digital e o movimento ágil podem contribuir, com certeza, com a área de saúde. Sem dúvidas, Santiago, parabéns a todos pela apresentação, pelo produto. Muito obrigada a você pelo seu apoio. Marcelo Passe, obrigado e parabéns para a apresentação. Obrigada a você, senhora Célio, parabéns pelos produtos. O custo desse kit, senhora Adriana, nos pergunta, Dmitry, ajude-nos, por favor, mais ou menos, que é o custo do kit Aegis2Go para nossos clientes? Bem, é o valor que compreende-se por volta de R$35 mil. Ele inclui o valor de kit, de todos os equipamentos inclusos, e o serviço de nuvem de 1 ano, que está acesso àquele portal que com todo o apoio, com toda a garantia dada para a manutenção do equipamento no território brasileiro e para o acesso dos nuvens. Obrigado. O preço é acessível, nós estamos abertos para falar sobre isso, para passar as condições para vocês.
o senhor Alexandre Gilman. A tecnologia está disponível, agora regulamentação permite avançarmos. Parabéns. Sim, a legislação agora, o Brasil está aberto para a telemedicina, vamos usar esse momento para melhor. A Regina Albanese, parabéns pelo trabalho e um avanço da estatística na área de saúde. Obrigada muito, senhora Regina. A Célia, aqui já existe no Brasil algum serviço de saúde? Sim, o kit já existe no Brasil, temos kits. Agora nós iniciamos projetos pilotos no Brasil antes do Covid, sim, Dmitry? Temos agora no Brasil 5 ou 6 desses kits já nas mãos, para as pessoas usam esse kit. Nós, antes do Covid, começamos todas as ações com o nosso IDIS2Go. É certo, Dmitry? Sim, eles estão sendo testados, apreciados pelas pessoas da forma que eles conhecem e entendem assim, viabilidade e utilidade desses equipamentos, inclusive na de cada. Porque todas as soluções que nós temos hoje, tanto com do IDIS2Go, tanto do solução do Roberto, eles são aplicados, eles estão funcionando. Eles estão funcionando um ou outro local, eles não são imaginários, eles são físicas e concretas. Agora, no caso do Brasil, a gente está indo um pouco abrindo essas possibilidades para expandir aqui no Brasil. Mas e esses pilotos, a possibilidade de fazer junto é uma dos passos que a gente está fazendo. O Dmitry tem o kits na mão também, pode te mostrar para seu hospital se vai ser necessário ou ir, se vai ser possível, para a sua região, agora no Brasília. Temos também parceiros no Curitiba, as pessoas podem ir para vocês para mostrar. E o senhor Dmitry, Alexandre Gelman pergunta, pode, por favor, deixar no chat seus contatos, telefone, e-mail agora, no nosso chat? Claro, eu posso deixar aí, estou digitando aqui agora, IDIS2Go, office, idis2go.com.br e o telefone que eu deixo aqui, não tem... Nós esquecemos de falar alguma coisa, queridos participantes, se vocês ainda estão aqui, queremos também falar que nós agora completamos o registro no Anvisa também do testes rápidos. Sim? Sim. Nós estamos trabalhando assim, como a nossa ideia. Vamos lá, essa mala, ela vai no local. E nós estamos trabalhando numa hipótese de epidemia. Aí nós podemos usar até que faz parte dessa mala um teste rápido de Covid, que pode ser também feito na hora lá, para que a pessoa se necessita, ou feito por alguém. Por causa disso, nós temos um dos grandes fabricantes do kit, não é kit, mas o teste de Covid, que até passou, aí que posso falar isso realmente, nós falamos com algumas pessoas que ficaram interessados, que esse teste nosso rápido de Covid, ele passou num site de avaliação independente, pela sensibilidade e pelo resultado que ele apresentou, testado por pessoas. E até as pessoas ligaram para nós e falaram, não, veja bem, seu teste rápido de Covid está lá e está sendo feito. Então, a gente está disponibilizando isso também, é uma possibilidade que a gente está trabalhando para poder ir junto ou separado com essa possível condição. E a gente está num processo de aplicação para a Anvisa, esse teste, e para viabilizar ele por preço viável, por preço compatível do mercado, não o preço absurdo praticado um pouco tempo atrás, quando o teste chegava a R$300 por unidade. Não é possível isso. Sim, a gente concorre todos os documentos para a Anvisa, aguardamos já dia por dia, sim, o resultado da Anvisa
para começar a trabalhar como teste de Covid, teste rápido também, Imupass e Vadiag. E além disso, a gente está, se a Equitina me permite, a gente está trabalhando com uma parceria para que a gente avance, mas isso mais para as pessoas médicas e especializadas, teste ELISA. No formato, no molde de ELISA, está uma conversa de parceria para que a gente traz, além do teste rápido, um teste ELISA que comprova um pouco mais profundamente essa situação de Covid, porque há vários testes disponíveis agora, é um teste de rápido, teste de PCR, teste tal, mas a ELISA ele dá a ver a imagem total, como que é a pessoa passando esse Covid. Tem anticorpo? Não tem? Como faz? E tal. A gente está trabalhando nessas todas as hipóteses para que a gente consiga combater esse Covid. É verdade. Possíveis. Obrigada, Dmitry. Aqui no chat você pode ver os contatos dele, o e-mail e o telefone. Senhora Célia pergunta, poderiam disponibilizar essa apresentação para compartilhamento? Com certeza, depois do nosso webinar, vamos passar para você a gravação. Se possível, a gente faz o compartilhamento dessa apresentação só depois do evento de amanhã. Então, a gente vai disponibilizar Vamos fazer o mesmo evento para pessoas que podem atender só amanhã e depois vamos passar para todo mundo nossa gravação e apresentação para mostrar para você nos seus escritórios, hospitais ou em casa. O que nós temos vai ser aqui no nosso chat. Você trabalha com sistema de canais de venda. O Dmitry? Sobre canais de venda. Eu acho que pergunta, que o senhor Marcelo pergunta sobre canais de venda no internet, o que você queria perguntar? Não, eu acho que ele queria falar, vocês trabalham com sistema de canais de venda? Não é trabalham, eu acho que é erro. Porque por que fiquei desse jeito? O tralham é uma coisa que, sim, a gente trabalha com canais de venda. Sim, sim. Nós também construímos uma rede de distribuidores no Brasil e estamos abertas para ofertas de cooperação também, sim? Em algumas regiões a gente já tem uns parceiros, em algumas regiões estamos construindo e sim, estamos abertos para os contatos, para as possibilidades que as pessoas trabalham junto, que nós trabalhamos junto, claro. Senhora Célia pergunta sobre qual o teste do Covid. Acho que nós já respondemos essa pergunta, sim, sobre o teste que nós temos. Se quiser, senhora Célia, nós podemos passar para você mais informações sobre esses testes, para você avaliar e ver o que teste nós registramos. Bom dia, muito boa apresentação, parabéns, muito obrigada a vocês, é prazer para escutar as palavras boas. Obrigada, muito obrigada. Então, vamos já chegar ao fim do nosso webinar de hoje, sim. Muito obrigada para todos os nossos participantes, para nossos leitores, para todo mundo que hoje, neste período, acharam um tempo para assistir, para participar, para ver, para pensar sobre a possibilidade de combater do Covid com nossa tecnologia ou outras plataformas, mas nós temos que achar o caminho e usar todas as possibilidades para combater a pandemia para bom futuro para todo mundo, no Brasil e no mundo inteiro. Ô, Dmitry, você tem algo para falar mais para nossa? Sim, eu queria desejar a todos que participaram, para todos os nós, que cada dia nós acordamos e evoluímos, trabalhamos e chegamos aos resultados de novas coisas que a gente traz neste mundo. As coisas a Covid é uma dificuldade, mas não é uma coisa que não pode ser superada. É uma coisa que nós já falamos. Pode ser usado o sistema Edis2Go, usado o sistema do senhor Roberto,
aquela do chatbot, que a gente dá um prosseguimento, todos os sistemas podem dar um prosseguimento para o combate. É assim que nós realizamos e trazemos nossa contribuição para a sociedade brasileira. A Ekaterina faz a contribuição para nós e para a Europa e para o mundo inteiro. E todo mundo faz sua pequena contribuição para nós evoluirmos juntos. Aí que nós desejo para todos saúde, paz e tranquilidade, e nós evoluímos juntos. Assim que faz. Concordo totalmente com você, Dmitry, e obrigada mais sobre as palavras. Parabéns especialmente pelo português de vocês e por todo o projeto. Obrigado, Alexandre. Célia, parabéns a todos. Saúde e sucesso. Para você também, senhor Tadei, obrigada pela sua participação, é muito importante para nós. Obrigada pela sua apresentação, obrigada a você. Senhor Stefano, parabéns a todos, boa apresentação, eu desejo sucesso sempre, grande abraço para você, senhor Stefano, saúde e paz, senhor Alexandre, senhor Alberto, parabéns, muito interessante, seria bom ter um webinar de Show to Doc também, com certeza, daqui a poucos dias, vamos também iniciar o webinar de Show to Doc, hoje o nosso tema é IDIS to Go, porque todos os projetos são muito interessantes durante o Covid e não só durante o Covid, com certeza. Muito obrigada a todo mundo e até próximo, até amanhã ou até nosso encontro no e-mail, no chat ou no Facebook. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau.